Eu começo a edição de hoje, desta sexta-feira, falando de TDAH. Você sabe o que é isso? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui no nosso estúdio a neuropsicopedagoga Andréa Cunha. Bom dia, bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Luciene. Muito obrigada. O que é o TDAH? Boa pergunta. O que é isso, Andréa? Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele tem um nome, né? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esse transtorno, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, acomete ali, né, os sintomas desde o início do desenvolvimento e leva ali, né, esses sintomas para a vida inteira do sujeito. Você falou em sintomas. Que sintomas seriam esses? Bom, eu costumo dizer, né, que tem ali os principais sintomas, né, como o próprio nome já diz, TDAH, né, o déficit de atenção e hiperatividade. Então, é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. O que é ali a desatenção? Certo? A desatenção é ali a divagação em tarefas, é aquele momento que perde, né, tem dificuldade de manter o foco, quando a criança também tem ali uma lentidão, né, para realizar, falta de persistência e a desorganização. E aí eu entro aqui, né, na desorganização, é a desorganização dos processos mentais, mas pode sim, né, ali refletir no ambiente daquele sujeito. E se a gente fala de uma hiperatividade, é aquele sujeito ali que tem uma inquietude extrema, tem também ali uma atividade motora excessiva, fala, né, em excesso, se batuca, remexe bastante. Então, esse sujeito tem prejuízo nesse sentido. Além, né, tem aí também os sintomas da impulsividade, que é aquele sujeito que tem as ações precipitadas, também realizam intromissões sociais, não pensam, né, antes assim de agir, e temos também aquele desejo de recompensa imediata, entre outros prejuízos, né? Porque eles tomam decisões sem perceber ali, né, as consequências posteriores. Você falou um pouquinho sobre a questão dos sintomas que são identificados já desde pequenininhos, Andréa? Sim, isso mesmo. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, os sintomas já acometem ali desde o início do desenvolvimento. Então, esses sintomas vai ser bem perceptível, assim, né, no sentido, por exemplo, agitação motora excessiva. Logo que a criança ali começa a andar, né, ela tende a ter ali uma agitação motora, quer subir em alguns lugares inapropriados, mexe em tudo ao seu redor. E não é algo que acontece, né, uma vez ou outra, né? É um sintoma, assim, que já ocorre com frequência. Geralmente, quando a criança já estuda, a escola identifica já esses sintomas dentro da sala de aula e muitas vezes os pais não. Existe muito disso? Existe sim. Muitos dos pais não têm ali as informações do transtorno e aí eles não conseguem fazer, né, a identificação ali no primeiro momento, né? Percebem que tem ali uma alteração no comportamento da criança, algo diferente, mas não conseguem identificar propriamente como um transtorno, né? E buscar ali uma ajuda de imediato. Dentro da escola vai ser sim o ambiente no qual vai ter ali uma identificação, né? Porque ali ele tem um convívio com os pares e a tendência é de o professor, né, começar a perceber os sinais, os sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Ele passa a fazer os registros e além de identificar, né, que o professor é o responsável por identificar esses sintomas, ele encaminha para a equipe gestora, que aí ele traz para a equipe gestora, no caso a coordenação pedagógica, né, para poder fazer ali, né, uma análise da vida acadêmica desse sujeito e posteriormente convidar a família para trazer ali essas informações, né? Certo, foi identificado na escola por essa equipe gestora, mas quem que dá o diagnóstico de TDAH? Bom, a partir da identificação, foi encaminhado para os profissionais que precisam passar ali, né? Essa criança, esse adolescente, ele precisa passar por uma avaliação, né? Posteriormente, porque tem critérios de diagnóstico. Então, para a gente utilizar o critério de diagnóstico, é identificado ali a gente utiliza, né, o manual DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais. E aí nós, enquanto profissionais, nós podemos identificar através da avaliação e encaminhar para quem fecha esse diagnóstico, que é o profissional médico. Então, está na responsabilidade do profissional médico e esse profissional é quem vai, né, direcionar e seguir com o tratamento medicamentoso, certo? E também fazer as outras orientações. Bom,
quando é identificado ali, né, chegou o diagnóstico, o sujeito vai precisar de um tratamento ali psicoterápico. Então, quem trata dos prejuízos comportamentais são os profissionais da psicologia, né? Geralmente a gente encaminha para o neuropsicólogo, psicólogo, que vai tratar ali desses prejuízos, e o tratamento medicamentoso é inserido ali pelo médico responsável que fechou o diagnóstico desse sujeito. Você colocou bem, André, então tratamento tem, né? Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Olha, eu vou te trazer de um modo geral, mas se é identificado ali na primeira infância, né, começa-se ali fazer algumas intervenções, adaptações necessárias, e se a gente segue ali os critérios de diagnóstico do DSM-5, né, que é fechado ali com os 12 anos, mas que hoje nós temos aí, né, diagnósticos fechados precocemente, porque precisa de um tratamento. Não é um transtorno de aprendizagem, por não ser um transtorno de aprendizagem, ele ali vai ter, né, prejuízos na sua vida social, acadêmica e na vida adulta, né, até mesmo no profissional. E aí, o quanto antes ser tratado, melhor. Você falou em tratamento, que existe esse tratamento feito com essas crianças, mas essas crianças, elas têm uma vida normal, né? Sim, não tem alterações, né, cognitivas no sentido da inteligência, elas têm ali uma lida diária com tranquilidade. Bom, mas esses sintomas aí, né, que eu sinalizei ali, os principais sintomas, eles vão interferir nesse sujeito, vão ocasionar prejuízos nessa vida desse sujeito, né, em alguns momentos, e com uma frequência esperada. Se a gente traz para a realidade de sala de aula, né, a criança que não consegue manter o foco, é tendencioso que ele tenha prejuízos também na aprendizagem. Por qual motivo? Ele não consegue focar. E quando ele não foca, ele não consegue reter a informação. Então, ali o prejuízo se torna algo assim recorrente, né? Então, não é algo que acontece hoje e depois, né, ele não tem mais os sintomas. Quando se trata de transtorno do neurodesenvolvimento e do TDAH, a gente está falando aqui, né, de um transtorno que os sintomas são frequentes, são persistentes. Certo, queria muito agradecer a sua participação, muito bacana entender mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigada.